Você já ouviu falar sobre dog whistle? Um copo de leite, um gesto estranho com as mãos, uma palavra que gera gatilho. Você conhece o conceito de dog whistle? Pois saiba que estão usando isso para te enganar, influenciar a opinião de milhares de pessoas e conseguir passar mensagens extremistas em discursos aparentemente inofensivos. Seja bem-vindo a mais um episódio do Não Sei Filosofia. Se você puder, apoie o canal, o link do Apoia-se está na descrição e também o QR Code está na tela. Siga também a gente no Spotify ou no YouTube, sempre procurando por Não Sei Filosofia. O dog whistle, ou apito de cachorro, é um termo criado para exemplificar alguns discursos que parecem inocentes, mas geralmente buscam atingir públicos de diferentes formas. Um apito de cachorro, de forma literal, é um tipo de apito que somente os cachorros podem ouvir, devido à sua frequência, sendo inaudível para os humanos. Assim, o termo é baseado em algum ato ou discurso em que somente os cachorros, ou, entre aspas, as pessoas direcionadas poderiam entender o recado. Apenas um grupo específico, quando o termo é aplicado principalmente à política, ao jornalismo e a outras áreas aí da comunicação. Esse termo ele surgiu nos Estados Unidos quando, em 1988, o jornalista Richard Morgan, do jornal The Washington Post, classificou uma pesquisa na eleição presidencial que elegeu George Bush pai, dizendo que as pesquisas alteravam seu resultado a depender da forma em que a pergunta era feita. Um exemplo que ele deu foi: quando era perguntado para as pessoas como elas se sentiam naquele momento em relação ao governo, elas tinham as opções de A, muito felizes, B, um pouco felizes, C, não muito felizes. O resultado foi 1. Porém, quando você trocava a opção B, um pouco felizes, para relativamente felizes, o número de pessoas que responderam à opção A, muito felizes, aumentou em 15% entre uma pesquisa e outra, mostrando que, a depender de como é feita a mesma pergunta, com pequenas alterações, a resposta poderia ser diferente para uma grande parcela da população. Obviamente, isso sempre foi utilizado, porém, à medida que os meios de comunicação se tornaram mais populares, é possível dizer que essa prática foi profissionalizada, sobretudo na política, no jornalismo e mais recentemente nas redes sociais. Mas onde temos isso presente hoje? Bom, em primeiro lugar na política, obviamente. A gente pode citar o exemplo clássico dos apoiadores e até do próprio Jair Bolsonaro levando copo de leite para suas lives. Muitas pessoas não entenderam o porquê daquilo. Após a polêmica, ele justificou que era em apoio aos produtores de leite. Porém, perfis online de extrema-direita comemoraram o gesto como se ele estivesse apoiando oficialmente grupos que pregam a superioridade das pessoas brancas. Esse tipo de gesto ele ficou nacionalmente conhecido nos Estados Unidos quando a supremacia branca criou esse tipo de ato para poder se reconhecer. Então, existem inclusive vídeos na internet que você pode pegar pessoas que bebiam leite ou que usavam leite como uma forma de se reconhecerem, dizendo: a gente é intolerante a tudo menos ao leite. Seria uma forma aí deles se reconhecerem. Então, por isso que houve essa crítica. Pode até ser que Bolsonaro realmente estivesse falando dos apoiadores ali dos produtores de leite, mas a realidade é que é assim que o apito de cachorro funciona. A maioria das pessoas não vai perceber do que se trata, porém alguns grupos específicos vão entender o recado. Alguns gestos e símbolos também são usados para atrair pessoas com ideologias extremas, como por exemplo o gesto com a mão, que foi feito por um dos assessores de Bolsonaro durante o seu governo e gerou polêmica, pois o gesto já tinha sido utilizado anteriormente por neonazistas presos. Mas esse tipo de tática também pode ser usado em coisas mais simples, como um político em um discurso simples e conciso, colocando palavras difíceis de economia, sendo que a maioria do povo talvez não vá entender do que ele está falando. Mas a bolsa de valores, por incrível que pareça, ela sofre uma alteração, ela sobe ou ela desce a partir daquela declaração. Isso quer dizer que ele atingiu um público específico. Por mais que as pessoas, a grande maioria da população, não tenha entendido o recado, alguns investidores, alguns bilionários ou sei lá o que, entenderam e aplicaram então ali o efeito, vamos dizer assim, do discurso na prática. Uma forma mais recente, após a pandemia, de dog whistle são as pessoas, geralmente anti-vacinas, usando esse tipo de gatilho para chamar a atenção dos outros. Quando ocorre uma fatalidade, por exemplo, que nada tem a ver com a vacina, mas a pessoa faz uma provocação implícita. Por exemplo, nossa, como tem aumentado os casos de AVC devido ao aquecimento global. Não faz muito sentido essa afirmação, né?
Esse é um caso clássico que a maioria de nós iria ignorar. Afinal, existe sim pesquisas que falam sobre como o calor, o aquecimento global pode gerar novas doenças e uma delas é o AVC. Porém, os antivacinas, que geralmente também não acreditam em aquecimento global, usam esses casos para tentar fazer uma ironia bem mórbida, de ligar as fatalidades do AVC, morte súbita e outros tipos de problema com a vacinação. Então, mesmo sem falar sobre isso, eles usam, e aqui eu estou colocando um exemplo na tela agora, esse tipo de notícia para passar uma mensagem. Perceba, eles não falam em nada sobre vacina, mas as pessoas que são antivacinas iguais a eles se reconhecem e acabam compartilhando isso, e isso acaba tornando uma proporção grande que a maioria de nós nem vai entender do que está sendo falado, mas a mensagem, vamos dizer assim, está sendo espalhada e dificilmente vai sofrer algum tipo de consequência, ainda que isso seja uma notícia falsa. Mas e você? É capaz de perceber esse tipo de mensagem? Topa fazer um teste? Eu vou falar 3 frases que já foram ditas em algum momento, algumas são mais genéricas ou não, e você tenta identificar se existe e, se existir, qual tipo de apito de cachorro utilizado. Vamos lá. A primeira é: a bandidagem tomou conta. Não há mais segurança. Existem lugares no Brasil menos desenvolvidos que exportam os bandidos. E você sabe o que bandido merece, não sabe? Bom, a segunda frase é: a austeridade do nosso governo será prioridade. Os dividendos das organizações monetárias terão prioridade em detrimento da bonificação individual. Nosso governo será para todos. A terceira frase é: o QI, coeficiente de inteligência, de algumas regiões do Brasil é bem mais baixo que outras. Por isso, nós estamos assim. E aí, conseguiu identificar os apitos de cachorro? A primeira fala é muito comum quando querem sugerir que as regiões mais pobres são as responsáveis pela violência e que a pena de morte, por exemplo, deveria ser aplicada aos bandidos. Mesmo sem eu falar, você consegue entender o apito aqui, não consegue? Já na segunda, é um discurso de um político falando que vai priorizar o lucro das empresas em vez do salário dos trabalhadores. Mas pense assim: imagine que não é você que ouviu essa frase de austeridade, de dividendos monetários, enfim, mas que de repente é seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, sua avó, que está ouvindo essa frase. Como que eles reagiriam? Será que eles conseguiriam identificar que aqui está sendo falado que, basicamente, vai ser priorizado o lucro das empresas em vez do salário dos trabalhadores? Será que eles seriam capazes de identificar essa ideia? Em que, quando o governo fala no final, nosso governo será para todos, que isso é apenas uma frase de efeito? Enfim, talvez isso explique por que muita gente vota e depois se arrepende do voto quando vê o político agindo. A última é bem mais frequente nas redes sociais, onde as pessoas tentam atrelar os problemas do país a uma suposta falta de inteligência de parte da população. Isso gera xenofobia e preconceito. Isso explica também o crescente aumento dos casos de xenofobia contra camadas da população. Gente falando, por exemplo, que só existe bandido em favela, ou que pessoas que vieram de determinada região do país estão piorando a situação do país, quando que na realidade os problemas são muito mais complexos e a gente sabe que muitos dos bandidos não estão nas favelas. Talvez estejam em Brasília, talvez estejam em condomínios do Rio de Janeiro, talvez estejam no Morumbi em São Paulo. Enfim, a gente sabe aí que o que não faltam são bandidos do colarinho branco. Mas e aí, você conseguiu identificar os casos de dog whistle, de apito de cachorro? Deixe nos comentários se você conseguiu e também cite outros exemplos de você já acompanhou e como que você acha que seria a melhor forma de identificar esse tipo de coisa para a gente não cair mais nesse tipo de enganação e de manipulação. Compartilhe com seus amigos e com a sua família, principalmente para as pessoas que você entende que são importantes e que deveriam ter acesso a esse tipo de informação, que às vezes a gente fica muito restrito, né? É um tema que não é tão falado no dia a dia e eu acho que ele é importante, sobretudo na vivência de redes sociais, que a gente tem a todo momento muita informação vindo e às vezes você não entende como que algumas informações estão ali e por que umas pessoas, por exemplo, decidem, sei lá, invadir o Congresso, invadir o Palácio, invadir os quartéis, simplesmente porque recebeu uma mensagem de WhatsApp. Perceba, tudo está conectado. Enfim, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no nosso canal no YouTube Não Sei Filosofia e também no Spotify Não Sei Filosofia. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.